Olá, pessoal. Vamos iniciar nossas aulas virtuais a partir de agora. O primeiro tema que eu trago para vocês é um tema que já foi iniciado em sala de aula. Nós já conversamos um pouco da genética como ciência da hereditariedade dos seres vivos e agora eu vou trazer um complemento para que a gente possa finalizar esse conteúdo de maneira virtual. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam até o final, que possam aprender um pouquinho mais sobre essa ciência que é tão fascinante, tá certo? Bom, e para isso, nós precisamos lembrar de alguns conceitos estruturantes da genética, que são muito importantes serem entendidos para que a gente possa dar seguimento aos nossos estudos, tá certo? Então, vamos relembrar o que é um gene, né? Minha gente, lembrem que todas as células dos seres vivos são formadas por uma região chamada de núcleo. No caso das células eucariontes, aquelas células que têm uma membrana nuclear, nós temos dentro desse envoltório, dentro dessa membrana, o nosso material genético que está todo enroladinho, formando o que a gente chama de cromossomos. É isso? Os cromossomos nada mais são do que estruturas formadas por proteínas e DNA, tá certo? Essa figurinha aqui mostra a união de dois cromossomos. Vocês lembram quantos cromossomos existem nas células humanas? Lembram? São 46 cromossomos, tá certo? Lembrem que desses 46, 23 cromossomos vieram de nossos pais, através do seu espermatozoide, e 23 vieram de nossa mãe, através do seu óvulo. Não é isso? Pois bem, observem aqui. Então, um gene nada mais é, pessoal, do que um pedacinho de DNA. Aqui nós temos um cromossomo, né? Desenrolando esse cromossomo, nós temos uma molécula de DNA, uma molécula gigante, uma molécula enorme, tá? E existem pedacinhos do DNA que trazem uma informação para a expressão de uma característica no nosso organismo. Então, se você tem olhos verdes, olhos claros, né? Ou então olhos escuros, castanhos, essa cor dos olhos é determinada por um gene, por um pedacinho do seu DNA, tá? Que está presente em um local específico. Da mesma forma, se você tem pele clara, pele escura, se você tem N características, todas essas características são determinadas pelos nossos genes presentes na molécula de DNA. Ok? Então vamos lá. Bom, como é que acontecem, né, a transmissão das características hereditárias nos seres vivos? Então, eu coloquei essa imagem aqui, pessoal, apenas para resumir como é que essa transmissão acontece no nosso organismo, nos seres humanos, tá? Como eu falei na tela anterior, a transmissão das características para o nosso organismo acontece basicamente através da união de espermatozoide e óvulo, no processo de fecundação, né? Então, lembrando que cada célula humana normal apresenta um total de 46 cromossomos, tá? Cada gameta desse, seja um espermatozoide ou o óvulo, vão trazer 23 cromossomos. Então, quando a fecundação se instala, 23 cromossomos com 23 cromossomos vão se unir para formar um novo ser, para formar uma nova célula, né? Que a gente chama de zigoto, e que vai se dividir por várias e várias mitoses até ir formando a estrutura do nosso organismo, né? Que não para, claro, nunca de ser formada. Né? Eu falei em sala de aula, não sei se vocês lembram, que a todo tempo nós estamos morrendo e renascendo. Células do nosso organismo, nesse momento, estão morrendo e outras estão surgindo no mesmo lugar. É claro que quanto mais velho a gente fica, mais a taxa diminui, tá certo? Mas basicamente é isso. Vamos em frente. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: esses cromossomos do nosso pai e da nossa mãe, eles se emparelham de acordo com o seu tamanho,
com a sua forma física. Isso de uma maneira, minha gente, perfeita. Então, o que é que acontece? Esses pares de cromossomos, né, um do nosso pai e um da nossa mãe, juntos, eles formam o que a gente chama de cromossomos homólogos, tá certo? São cromossomos que geralmente têm o mesmo tamanho, têm as mesmas características. Lembrem-se que os cromossomos no núcleo de uma célula comum, eles ficam emparelhados, tá certo? Então, vejam só. Aqui nós temos esses risquinhos, né, com essas letras, para indicar justamente a posição de alguns genes, tá certo? Então, existem diversos tipos de genes, mas, basicamente, os genes podem ser iguais, representados aqui por essas letrinhas A maiúsculo, essas letrinhas são iguais, então esses genes podem ser iguais ou podem ser diferentes, tá certo? Os genes que se encontram nesses cromossomos homólogos, que vêm do nosso pai e da nossa mãe, são basicamente aqui na biologia chamados de genes alélos. Então, por exemplo, digamos que em um par de cromossomos, né, um da nossa mãe, um do nosso pai, nós temos genes que codificam a cor dos nossos olhos, o tipo do nosso sangue, a cor dos nossos cabelos, a forma de crescimento do nosso organismo. Então, genes alelos nada mais são do que esses pares de genes que se combinam, né, nesses cromossomos homólogos, tá certo? Que vem lá do espermatozoide e do óvulo. Aqui nós temos o seguinte, veja só. Deixa eu arrastar para cá. Pois bem, aqui nós temos as letras maiúsculas representando genes alelos que são chamados de homozigotos porque são iguais, certo? Esses genes iguaizinhos assim são chamados de homozigotos. Quando os genes alelos são diferentes, a gente chama eles de genes heterozigotos ou heterozigóticos. Tá certo assim? Então, para esse par de cromossomos aqui, ó, esses genezinhos aqui são alelos homozigotos e esses aqui são alelos heterozigotos, porque apresentam certas diferenças, tá certo? Observe que um gene aqui é representado pela letra B maiúsculo e o outro gene pela letra B minúsculo. Quando a gente tem duas letrinhas maiúsculas ou minúsculas, a gente diz que esses genes são homozigotos. Quando as letrinhas são diferentes, a gente fala que eles são heterozigotos, tá certo? Espero que vocês estejam entendendo aí, minha gente. Pois bem, vamos dar prosseguimento aqui. Bom, depois desse resumo, né, dos conceitos básicos que a gente precisa entender para poder estudar genética de Mendel, por exemplo, nós vamos dar seguimento falando um pouquinho desse rapaz aqui, falando um pouquinho dessa figura que foi tão importante para os estudos da hereditariedade. O Gregor Mendel, minha gente. Lembram dele? Vocês assistiram um vídeo na sala de aula falando um pouco da vida desse monge austríaco que foi tão importante para os estudos da genética, tá certo? Vamos adiante. Lembrem que Mendel foi uma das primeiras pessoas a tentar provar, por meio de cálculos matemáticos, por meio de probabilidades matemáticas, a transmissão das características hereditárias entre os seres vivos. E, gente, isso no século XIX, né? Isso numa época que não se conhecia DNA, isso numa época que não se conhecia nem a palavra gene. Não existia tecnologia suficiente para que o DNA ainda fosse observado. Então, Mendel já acreditava naquela época que os seres vivos carregavam alguns fatores no seu organismo que poderiam ser repassados aos seus descendentes. Esses fatores, depois de muito tempo, ficaram conhecidos como os genes, tá certo? Mas na época de Mendel, ninguém sabia o que era gene ainda, tá ok? Pois bem, só para a gente lembrar um pouquinho da história dele, ele vivia num mosteiro, tá certo? E ele, para poder realizar suas experiências, ele utilizava o jardim do mosteiro e plantava ervilhas, né?
uma espécie de ervilha que é muito conhecida, chamada ervilha de cheiro, que é um tipo de plantinha, minha gente, que tem características muito observáveis, seja pela cor das sementes, seja pela forma das vagens, seja pelo tamanho, algumas são altas, outras são baixas, seja pela cor das flores, né? A mesma espécie produz variações que desenvolvem flores roxas, que aqui a gente vai chamar de púrpuras, e flores brancas, né? A mesma espécie produz sementes amarelas e verdes. Então, o Mendel escolheu esse tipo de planta justamente porque ela tem várias características visuais, visíveis. Ele podia na época, na realidade, observar cada uma dessas características e a partir do cruzamento dessas plantinhas, ele poderia observar, né, algumas variações, dada aí o que ele acreditava dessa transmissão de fatores. Era o estudo da hereditariedade, minha gente, se iniciando, tá certo? Como eu disse a vocês, ele escolheu a ervilha de cheiro, né? Esse tipo de ervilha é bem interessante, porque, como eu disse, ela apresenta características visuais bem definidas, ela apresenta também flores hermafroditas. Que é isso, professor? Lembrem que hermafrodita é aquele ser vivo que apresenta a capacidade de formar os dois tipos de gametas. Então, existem órgãos sexuais masculinos e femininos nessas flores de plantas, dessas ervilhazinhas aqui, que possibilita, minha gente, a autofecundação delas, tá certo? Então, foi uma das características muito importantes que Mendel também escolheu nessa planta, ok? Pois bem, então vejam só. Primeiramente, Mendel plantou, né, em seus canteiros plantas que somente produziam um tipo de característica. Ou seja, se Mendel queria analisar a transmissão da característica cor da semente, então ele precisava de plantas puras que só produziam sementes amarelas e plantas puras que só produziam sementes verdes, que são as duas variações de cor dessa espécie de ervilha que ele escolheu para seus experimentos. Então, existia um canteiro só com plantinhas que produziam sementes amarelas e outro canteiro que só produziam sementes de plantas que só produziam sementes da cor verde, tá certo? E essas plantinhas nunca apresentavam variedades diferentes, elas eram puras, ou seja, existia o canteiro apenas de plantas que produziam sementes verdes e o canteiro que tinha plantas que produziam apenas sementes de cor amarela, tá certo? E aí, detalhe, vejam só o que Mendel pôde observar nos primeiros cruzamentos entre essas plantas. Veja bem, inicialmente, pessoal, ele pegou algumas plantas que produziam apenas sementes amarelas, algumas plantas puras para a característica da semente amarela, e cruzou com outras plantinhas puras que só produziam sementes verdes, tá certo? E o que foi que ele encontrou? Veja só, essa primeira organização de cruzamento aqui, pessoal, entre plantas puras de sementes amarelas e de sementes verdes, Mendel chamou de geração parental. São os pais, as plantas pais e mães aí das que vão surgir do cruzamento. O resultado desse cruzamento, Mendel chamou de geração filial. Nós temos aqui F1 para representar que é a primeira geração de filhos, né, de plantinhas filhas, geradas a partir desse cruzamento aqui de plantas puras. Mas o que foi que o Mendel observou? Vejam só, cruzando uma planta que só produzia semente amarela com outra planta que só produzia semente verde, Mendel observou que todos os descendentes desse cruzamento eram plantas que também só produziam sementes amarelas. Ora, mas como assim? E as sementinhas verdes ficaram aonde? Né? Para onde foram as sementinhas verdes? Veja, na época de Mendel, antes de seus estudos, existia uma teoria chamada teoria da mistura. As pessoas acreditavam, por exemplo, que cruzando uma ovelha negra com uma ovelha branca, eles iam obter uma ovelhinha mesclada, preta e branca. Mas isso não acontecia.
não acontecia. Apenas ovelhas brancas nasciam e por algumas gerações aparecia uma ovelhinha preta novamente. Mendel tentou justificar isso e esse experimento aqui, minha gente, serviu muito bem para que essa justificativa pudesse ser dada, tá certo? Então vejam só, cadê a característica verde? Cadê as ervilhas verdes? Veja, se Mendel plantou 1000 mudas de plantas que produziam sementes amarelas e cruzou essas 1000 mudas com mais 1000 de plantas que produziam sementes verdes, ele percebeu que o resultado das plantinhas que nasceram, todas foram de plantas que produziam sementes amarelas. Como eu perguntei ontem, para onde foi a característica da cor verde, né? Então, basicamente, o Mendel fez o seguinte, ele escolheu algumas plantas dessas que nasceram, elas tinham um crescimento rápido, e cruzou elas. Cruzou essas plantas que nasceram dessa primeira geração. E aí o que foi que aconteceu? Essas plantinhas que tinham sementes de cores amarelas, ao cruzarem-se, deram origem a outras plantinhas que também tinham semente de cor amarela, mas que puderam apresentar algumas poucas plantas que tinham a coloração da semente verdinha. Então, foi um espanto, né? Por que a característica verde sumiu aqui em cima, no primeiro cruzamento, e reapareceu depois de outros cruzamentos? Então, Mendel chegou à seguinte conclusão, que essas primeiras plantinhas que nasceram aqui, elas todas tinham a semente de cor amarela, mas elas tinham também a informação genética para a cor verde dentro da sua constituição genética. Mesmo que naquela época ele não entendesse, né, o que era gene, ele suspeitava dos fatores, né, que eu falei anteriormente. Mas Mendel pensou e concluiu que, na primeira geração, os fatores que apresentavam a cor amarela se expressavam, mas isso não quer dizer que essas plantinhas não tivessem também fatores, né, para a coloração esverdeada. Então, essas plantinhas que nasceram aqui, elas não eram puras, elas eram misturadas, elas tinham os dois fatores. O fator para a cor amarela, que é o que aparece, e o fator para a cor verde, que nesse caso não apareceu. E a partir daí, o Mendel concluiu o seguinte, que existem fatores que aparecem em alguns organismos e alguns fatores nesses organismos que não aparecem. Não aparecem com frequência, mas eles estão lá, né? Então, o que acontece? Essas plantinhas aqui, que apresentam tanto fatores para uma cor quanto para outra, são chamadas de plantinhas híbridas, indivíduos híbridos, tá certo? Que apresentam fatores misturados. É aquela coisa. Se você é uma pessoa que tem pele clara, mas na sua família, a família do seu pai, a família da sua mãe, você tem algumas pessoas, seus avós, por exemplo, algum deles tem pele escura, e você nasceu com pele clara, significa dizer que você, né, tem a cor da sua pele clara, porém existem fatores no seu organismo para a produção de mais melanina para que você tenha pele escura. Possa ser que, no futuro, seus filhos, seus netos, tenham pele escura em decorrência daquele fator que estava no seu corpo, que não apareceu, mas que pode aparecer lá na frente em outra geração. Então, esses estudos de Mendel foram muito, mas muito importantes para mostrar a gente como é que essa transmissão hereditária acontecia. Tá certo? Vamos lá. Essas primeiras análises do Mendel, né, que levavam em consideração apenas uma característica do indivíduo, ficaram conhecidas como primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores. Né? Os fatores, os genes, estão presentes no nosso DNA, lá nos cromossomos. Tá? Quando a gente produz nossos gametas, os cromossomos se separam, então vai um fator para um cromossomo, vai outro fator para outro cromossomo. Então, basicamente, a lei de Mendel fala na
observação de apenas uma característica, seja para a cor dos olhos, para a cor da pele, seja, no caso das ervilhas, para a cor das ervilhas, para o tamanho delas, enfim, mas são fatores que se separam. Segregação quer dizer separação no momento em que os gametas são formados, tá certo? Então veja só que informação importante aqui embaixo. Mendel não tinha ideia da constituição desses fatores, nem onde se localizavam. Ele era um gênio, ele imaginava um monte de coisas em relação à hereditariedade que ele não podia provar na época, mas que depois que ele morreu, tudo foi elucidado, tudo foi provado, e as pessoas puderam ver a genialidade do Mendel, né? Vamos adiante. As características que o Mendel utilizava para observar, algumas delas são essas aqui, minha gente. A forma da semente, a cor das flores dessa espécie de ervilha, a forma das vagens, a cor das vagens, a forma com que as flores são, com que as flores desabrocham na planta, o tamanho delas. Então, basicamente, o Mendel analisava uma característica dessa a cada experimento que fazia. Era uma característica por vez, tá certo? A primeira lei de Mendel fala justamente nessa análise de uma dessas características a cada cruzamento, tá ok? E aí, como é que Mendel fazia os cruzamentos? Para quem está curioso aí, é muito simples. Os órgãos sexuais das plantas são as flores, nesse caso das ervilhas que Mendel trabalhava, né? Eram plantas do grupo das angiospermas, e aí essas plantinhas têm suas flores, seus órgãos sexuais. O Mendel utilizando um pincelzinho para poder transportar pólen, né, que carrega o gameta masculino até o estigma de algumas plantas, que na realidade é um tubo que conduz ao gameta feminino, fazia esse cruzamento de maneira bem simples em seu jardim. Claro que era um processo muito demorado, Mendel tinha uma paciência de Jó, tá certo? Então vamos lá. Bom, nessa tela a gente pode observar algo parecido com o que foi feito com as ervilhas, porém uma análise agora com outra característica, a característica da cor das flores dessas ervilhas. Então percebam aqui, Mendel tinha uma geração parental de plantas puras. Esse tipo de planta só produz flores de cor púrpura, né, ou roxas, e esse tipo de plantinhas aqui, dessas ervilhas, só produziam flores de cor branca. Então, novamente, o Mendel tinha um canteiro de ervilhas, com ervilhas que só produziam plantinhas que apresentavam flores de cor roxa, púrpura, e outro canteiro com ervilhas que só produziam flores de cor branca. Aí, detalhe, cruzando uma com a outra, ou umas com as outras, ele percebia que na primeira geração, na filiação 1, né, na geração filial 1, só nasciam plantas que produziam flores de cor roxa. Então, veja, por que a característica branca não aparecia de imediato? Por que ela ficava escondida? Né? Aí, novamente, chamar a atenção. Essas características que se expressam acima de outras, essas características que são mais frequentes, no caso aqui, a cor roxa, é uma característica que a gente conhece como característica dominante, tá certo? No caso, a característica da cor branca da flor, já que não aparece, né, que é dominada, a gente chama de característica recessiva, tá certo? Então, vamos observando esses termos. Característica dominante é aquela que aparece mais, aquela que domina outra característica, e a característica recessiva é a característica dominada. Isso não quer dizer que essa característica branca não apareça novamente, porque se a gente pegar duas plantinhas dessas aqui e cruzá-las, o que é que vai acontecer? Há a possibilidade dessa característica branca reaparecer? O que é que vocês acham? Com certeza há a possibilidade, certo? Então vejam só. Se Mendel pegasse duas plantinhas daquelas da primeira geração, como eu falei agora há pouco, num segundo cruzamento, e deixassem elas se autopolinizar, o que é que nós iríamos formar? Nós iríamos formar novas plantas,
Claro que dessas plantas formadas, a maioria teria a cor roxa, teria a cor púrpura, já que é uma característica dominante, mas com certeza iríamos ter uma quantidade pequenininha. Mas nós teríamos sim uma quantidade de plantas que iriam produzir flores brancas. Então a cor branca voltaria a aparecer. Tá certo? Lembrem-se disso. Não esqueçam desse detalhe. Pois bem, aqui nós fazemos um parênteses, tá? Agora, para a gente poder entender o significado de alguns termos. Estamos chegando já na parte final da nossa aula, né? E aí é muito importante que a gente aprenda esses conceitos, tá certo, minha gente? Vamos lá. Primeiro, o que é uma característica dominante? Uma característica que domina outra, uma característica que aparece mais, né, numa população de plantas ou numa população de indivíduos, tá certo? Bom, quando a gente representa essas características dominantes, né, por meio de letras, assim como eu fiz lá no comecinho do vídeo, a gente representa essas características a partir de letras maiúsculas, tá certo? Então nós podemos ter dois tipos de genes dominantes, né? Genes alelos, lembrem-se deles, lembrem-se daquela figurinha lá no início do vídeo. Qualquer coisa, volte o vídeo para rever isso. Então você tem aqui genes alelos dominantes, só que um é puro, ou seja, um é homozigoto e o outro é misturado, o outro é híbrido, o outro é heterozigoto, tá certo? Falo mais em homozigoto e heterozigoto daqui a pouquinho. Uma característica recessiva é aquela que é dominada, é aquela que aparece em menor quantidade, tá certo? A gente apresenta essas características recessivas sempre com duas letrinhas minúsculas. Então, característica dominante sempre vai ter uma letra maiúscula na representação dos genes alelos e uma característica recessiva, duas letras minúsculas, tá certo? Vamos lá. Quando o indivíduo é homozigoto para uma característica, ele apresenta sempre duas letrinhas maiúsculas, dois genes iguais. Os genes alelos são iguais, tá certo? Ou dominante ou recessivo. E heterozigoto é aquele indivíduo que apresenta genes para uma mesma característica diferentes. Então você vai ter sempre uma letrinha maiúscula e uma letrinha minúscula, tá certo? Uma coisa curiosa é que a gente representa esses genes, né, esses alelos, com a primeira letra da característica recessiva. Se a gente está misturando, cruzando plantas que produzem flores púrpuras e brancas, a gente observa que a característica recessiva é a característica branca e por isso a gente usa a letra B para fazer essa simbologia, para utilizar a letra B como símbolo no processo de cruzamento, tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante para a gente saber. Existem dois termos que a gente usa no estudo de genética que são fundamentais. São os termos fenótipo e genótipo, tá certo? Qual é a diferença entre eles? Vejam só. O fenótipo, minha gente, apresenta as características de um indivíduo, as características que podem ser vistas. A cor da flor de uma planta, a cor da sua semente, a forma da sua vagem, né? No caso do nosso corpo, a cor dos nossos olhos, o tipo do nosso cabelo, né? Ou até mesmo características fisiológicas e até comportamentais, tá certo? O genótipo representa a nossa constituição genética, aquilo que a gente não consegue enxergar, aquilo que a gente não consegue deduzir de fato, tá certo? Então, quando a gente fala em genótipo, a gente está falando no conjunto de genes que estão presentes no nosso DNA ou no DNA de um ser vivo qualquer. No caso do fenótipo, a gente fala na expressão desses genes. O que é que a gente consegue enxergar nesses seres que são expressados pelos genes, tá ok? Então, para resumir a história, vamos ver aqui um exemplo. No caso da espécie de gatos siameses ou de coelhos da espécie Himalaia, existem partes do corpo desses indivíduos que são pretinhas, são mais escuras, né? A pelagem é mais escura. E por que essas partes são escuras? Por conta de genes
que só se expressam em regiões mais frias do corpo desses seres. Vejam só, os genes estão espalhados por todo o corpo desses seres, pessoal, tanto do gatinho aqui quanto do coelhinho. Mas eles só se expressam justamente em locais específicos, né? No focinho, na ponta das orelhas, na cauda, né? Na parte mais externa de suas patas. Então, basicamente, o fenótipo é fruto da interação, né, do conjunto entre o genótipo, entre os genes que o indivíduo possui, mais o ambiente, mais o lugar onde esses genes estão, tá certo? A gente pode ver nessa imagem, por exemplo, o resumo disso que eu falei, né? O conjunto de genes mais o fator ambiental representa o fenótipo, aquilo que a gente pode enxergar. Faltou o acentozinho aqui no O, desculpe, tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Aqui nós temos as flores das ervilhas de Mendel, né? Isso aqui representa o fenótipo. A cor, né, roxa, púrpura, ou a cor branca representa o fenótipo, tá? E a constituição genética, ou seja, o par de genes alelos presentes no cromossomo da plantinha que determinam essa cor, é o que a gente chama de genótipo. Isso pode ser chamado de fenotipo ou genotipo, tá certo? E aí, sabe me dizer qual é o gene dominante e os recessivos aqui? As características dominantes e recessivas? Essa aqui é o quê? Tem duas letrinhas maiúsculas, então ela é uma característica dominante, muito bem. Tá? E dominante homozigota, já que as letrinhas são iguais. Aqui, no caso da plantinha que produz flores brancas, a característica aqui é dominante ou recessiva? Olha as letrinhas, as duas são minúsculas, portanto, é uma característica recessiva. Esse é um par de genes recessivo, tá certo? Novamente aqui, se a cor da planta, a cor da flor é roxa, é púrpura, e a gente observa aqui que existe um alelo dominante, então, claro que a característica vai ser dominante, tá certo? A característica recessiva só se expressa quando os genes são ambos recessivos. Se existir um gene dominante, uma letrinha maiúscula, em um par de genes alelos, então a característica recessiva não se expressa de jeito nenhum, tá bom? Outra coisa curiosa, veja, você conhece os perigos da exposição aos raios ultravioletas? Acredito que todo mundo saiba dos perigos que a gente sofre quando está exposto, né, ao sol por muito tempo. Mas imagine essa situação. Imagine duas pessoas com os mesmos tipos de alelos para a pigmentação da pele. Se uma delas tomar sol com mais frequência que a outra, seus fenótipos poderão ser diferentes? O que é que vocês acham? Né? Imagine dois irmãos gêmeos idênticos. Quando ambos ficam adolescentes ou adultos, os dois se casam, um vai morar no litoral e vai vender coco na praia. O outro vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar numa salinha fechada, numa empresa onde a exposição ao sol é quase nenhuma. Depois de passados 5 anos, 10 anos, o que é que vai acontecer com a pele desse povo? Né? Será que vai haver modificações? É claro que vai. E isso por quê? Porque, lembrem-se, o fenótipo, a cor da pele, é sempre a união do genótipo com o ambiente que se encontra o indivíduo. Então, o ambiente tem um poder muito grande para mexer com o nosso genótipo, para mexer com as expressões dos genes presentes no nosso organismo e nos organismos dos outros seres, certo? Pois bem, bom, a partir daqui, né, nós começamos a elaborar formas de entender como é que esses cruzamentos são feitos observando os genes, tá certo, minha gente? Então, vejam só. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esses cruzamentos que Mendel fez traz para a gente uma ideia de proporção entre as características que são apresentadas, tá certo? Então, vejam só. Trazendo de volta aquela ideia do cruzamento entre plantas de flores roxas ou púrpuras e flores brancas. Nós temos aqui plantas puras. Né? Como é que eu sei que elas são puras? Porque os alelos são
iguais, elas são homozigotas, tá certo? Observa que essa é dominante, essa aqui é recessiva. Se a gente cruzar essa planta púrpura com essa, o que é que vai acontecer na primeira geração? Na geração filial 1, nós vamos ter 100% das plantas apresentando cor roxa. E por que isso acontece? Porque a cor roxa é dominante sobre a cor branca, tá certo? Porém, essas plantinhas aqui que produzem a flor roxa não são puras. Olha os genes alelos, eles são diferentes. Essas plantinhas aqui são híbridas. Deu para entender? Se não, volte o vídeo, tá certo? E analise com cuidado esses detalhes. O que acontece? Se a gente colocar essas plantinhas que foram produzidas, essas plantinhas híbridas que foram produzidas, para cruzarem umas com as outras, a gente vai ter uma segunda geração. E nessa segunda geração, nós vamos obter uma verdadeira salada de frutas, né? Vamos ter aí uma mistura desses genes de uma forma mais abrangente. Então, nós vamos ter aqui algumas plantas de característica dominante, com suas flores púrpuras, e aquela característicazinha branca reaparece, ok? Porém, observe os alelos que são produzidos. Observe, né, a mistura dos genes que é feita a partir do cruzamento de plantas com essa característica híbrida, tá? Então, nós vamos ter plantas dominantes puras, vamos ter plantas dominantes híbridas e nós vamos ter plantas recessivas. Tá vendo que interessante? E como é que a gente consegue fazer esses cruzamentos? Como é que a gente, de forma prática, consegue realizar esses cruzamentos? Pessoal, muita atenção nessas próximas telas que eu vou ensinar vocês a fazerem os cruzamentos. Tá certo? Vamos lá? Atenção! Aqui eu trago um exercíciozinho, né, alguns exercícios para a gente fazer, onde, claro, vocês depois precisam treinar esses cruzamentos. Treinem. Lembrem-se de fixar esse conteúdo no juízo, né? Fazendo esses exercícios, tá? Tentando resolver esses exercícios. Então, como é que vai acontecer daqui para frente? Eu vou responder 3 itens desse exercício e vocês vão responder os outros 3. Tá combinado? Beleza. Então, vejam só. O que é que a questão pede aqui? Ó, faça em seu caderno os cruzamentos com as ervilhas conforme pede-se abaixo e determine a proporção do genótipo e do fenótipo. Determine a proporção genotípica e fenotípica. Então, vejam só. Vamos começar fazendo a letra A. Nós vamos cruzar plantas com sementes de cores amarelas heterozigotas, veja só, e sementes de cores verdes. Pessoal, o que é que a gente pode observar logo aqui? Quem é dominante e quem é recessivo, né? Cores verdes, olha só, as letrinhas minúsculas, a cor verde é recessiva, tá? E a cor amarela, que traz um gene dominante, traz uma letra maiúscula, é, claro, dominante, ok? Vamos lá. Então, primeiro, semente de cores amarelas, tudo que é heterozigoto é dominante. Tá, pessoal? Tudo que é heterozigoto é dominante. Se for homozigoto, aí pode ser homozigoto dominante ou recessivo. Homozigoto, letrinhas iguais. Maiúsculas para dominante, minúsculas para recessivo. Mas se for heterozigoto, sempre vai ser dominante. Tá certo? Então, vamos realizar esse cruzamento a partir de agora. Vejam só. Nós temos aqui uma planta amarela, heterozigota, aqui, Vzão, Vzinho, e uma plantinha que apresenta semente de cores verdes, recessiva, né? Vzinho, Vzinho, tá certo? Vamos lembrar que a letra V a gente está usando porque a característica recessiva é a cor verde. Então, letra V para representar o símbolo desse gene, tá certo? Então, como é que vai acontecer? Vejam só, eu vou pegar um desses genes e vou unir com um desses outros. A letra X aqui indica apenas o cruzamento, tá certo? Então, vejam só. Vou pegar esse Vzão aqui e vou unir com esse Vzinho. Olha só, o resultado vai ser Vzão, Vzinho, tá certo? Depois vou pegar ele e vou cruzar com outro gene que está faltando.
Pega ele aqui, ó, Vzão, e vou trazer esse Vzinho para cá. O resultado também vai ser Vzão, Vzinho, tá? Fiz o cruzamento desse gene com esses dois, e agora eu vou fazer desse aqui com esses dois também, tá certo? Ó, Vzinho com Vzinho vai dar Vzinho, Vzinho. Vzinho com outro Vzinho, olha só, também vai dar Vzinho, Vzinho. Então, fizemos os cruzamentos. Vejam que não é difícil realizar esses cruzamentos. A gente precisa ter muita paciência e muita calma quando for fazer pela primeira vez, mas depois isso vai ficar muito simples à medida que a gente for treinando, tá certo? Então, o que é que significa isso? Né? Vejam só. Todos esses seres que foram formados, todas essas plantas que foram formadas, correspondem a 100% do nosso total de plantas. Né? Cada conjunto desses seres aqui, eles correspondem a 25%. Veja, 100 dividido por 4, vai dar 25%. Então, cada populaçãozinha dessas aqui equivale a 25%. O que é que nós podemos observar aqui, pessoal? Veja, 25% mais 25% são de plantas do tipo Vzão, Vzinho. Ou seja, 50% das plantas que nasceram desse cruzamento são do tipo Vzão, Vzinho. E os outros 50% são do tipo Vzinho, Vzinho. Essas plantas Vzão, Vzinho aqui são amarelas, são heterozigotas. E essas outras plantinhas aqui, os outros 50% de Vzinho, Vzinho, são de plantas de cor verde. Tá vendo? Basicamente, a nossa análise para a letra A acabou. Agora, organizando essas respostas, nós temos o seguinte. Veja, qual é a proporção genotípica? A proporção dos genótipos. Então, nós temos 50% de indivíduos Vzão, Vzinho, tá aqui, 25 mais 25 dá 50 de Vzão, Vzinho, e os outros 50% de indivíduos Vzinho, Vzinho. Tá aqui, ó, os outros 50% de indivíduos Vzinho, Vzinho. Lembrando que Vzão, Vzinho é dominante e heterozigoto, tá? E Vzinho, Vzinho é recessivo. Pois bem, qual a nossa proporção fenotípica, né? Veja, fenótipo é o que a gente consegue enxergar. Então, 50% são de plantas com sementes amarelas e os outros 50% são de plantas com sementes verdes. Tá certo, pessoal? Então, a gente acaba de responder a letra A. Repito, se você não entendeu, volte o vídeo um pouquinho, reveja quantas vezes for necessário. Né? Essa é a parte boa das aulas virtuais. A gente pode sempre estar voltando, né? Dando o replay, né? Vendo o replay daquilo que foi apresentado. Tá certo? Vamos lá. Vamos para a letra B agora. Bom, na letra B, vamos cruzar plantas de flores com cores brancas com plantas que produzem flores de cor púrpura homozigotas. Nesse caso, vejam só, quem é recessivo e quem é dominante aqui? Quem sabe me dizer? Recessivo, letrinhas minúsculas. Não é isso? A cor branca é a característica recessiva nesse caso, tá? Como eu já mostrei lá atrás e estou relembrando aqui. Tá bom? Então, como vamos resolver esse enigma? Como vamos resolver esse cruzamento? Observe. Vamos organizar aqui os nossos genes, né? Geralmente a gente começa com o que é dominante, o recessivo vem depois, tá? Mas não há uma ordem exata para isso, não. Mas veja, de novo, vou pegar esse gene, vou cruzar com esse, depois ele com outro. E assim vou fazer depois para o segundo gene aqui presente, tá ok? Então, vamos lá. Vou trazer esse aqui, Bzão, né? Com Bzinho, vai dar o quê? Bzão, Bzinho. De novo, ele com o segundo agora, vai dar outro Bzão, Bzinho. Aí eu passo para esse outro gene, Bzão, Bzinho, e para o outro, Bzão, Bzinho. Veja, realizados os cruzamentos, o que é que nós podemos observar? Nós temos aqui 100% dos indivíduos formados, cada um corresponde a 25. Se você observar, minha gente, todos eles são do tipo Bzão, Bzinho. Então, 100% dos seres aqui vão apresentar a coloração
púrpura. Por quê? Porque apresentam o gene dominante. Agora, são dominantes puros? Não, na verdade, são dominantes híbridos, misturados. As letrinhas aí são misturadas. Então, respondendo essa questão que foi muito fácil, a proporção genotípica, olha, 100% dos indivíduos são do tipo Bzão, Bzinho, ou seja, eles são dominantes heterozigotos. E a proporção do fenótipo, 100% dos indivíduos têm flores púrpuras, têm flores roxas. Tá certo? Entenderam? Vamos para mais uma. Agora é a última, tá certo? Muita atenção nessa, pessoal. Na letra C. Vamos cruzar agora plantas de semente de cores amarelas, heterozigotas, se heterozigota é dominante, com sementes de cores amarelas também heterozigotas. Olha só que interessante. Vamos fazer o cruzamento aqui de duas plantas dominantes, mas que são híbridas, são misturadas, tá certo? Então vamos ver o que é que vai ser formado a partir desse cruzamento. Olha só, primeiro, Vzão com esse Vzão agora, com esse gene aqui, ó. Vai dar o quê? Vzão, Vzão. Esse Vzão com agora esse pequenininho, Vzão, Vzinho. Esse agora, Vzinho com Vzão, não é isso? A gente não coloca Vzinho, Vzão. A letra maiúscula sempre vem na frente. A característica dominante, geralmente a gente escreve na frente, tá certo? Então vai ficar Vzão, Vzinho. E por último, o Vzinho com outro Vzinho. Pronto. O que é que foi formado aqui? Vamos lá. Tudo equivale a 100%. Cada uma dessas populações de plantas que nasceram vale 25%. Então vejam só. Os primeiros 25%, tá certo? São do tipo Vzão, Vzão, ok? Dominantes puros, dominantes homozigotos. São amarelas, as plantinhas aqui são amarelas homozigotas, tá? Aqui, Vzão, Vzinho, nós temos 50%, também são dominantes, só que são dominantes heterozigotas. As plantinhas aqui são amarelas, têm sementes amarelas e são heterozigotas. E resta 25%. Esses 25% aqui representam plantas, minha gente, verdes, Vzinho, Vzinho, lembra que é recessivo, né? E aí nós vamos para as respostas, organizar as respostas. Qual é a proporção genotípica aqui? Olha só, 25% de indivíduos Vzão, Vzão, tá aqui, ó. Dominantes homozigotos. 50% de indivíduos Vzão, Vzinho, tá aqui, são dominantes heterozigotos. E os outros 25% são de indivíduos Vzinho, Vzinho, recessivos. Tá certo? Pois bem, na proporção fenotípica, nós temos 75% de indivíduos com sementes amarelas. E aí a gente une todas as porcentagens de indivíduos com sementes amarelas. Esses 50% mais os 25% aqui. Tá certo? Observem aqui, todos os dominantes vão ser reunidos para a gente poder dizer que todos eles, ou seja, 75% deles, vão apresentar sementes amarelas, enquanto que os outros 25% vão apresentar sementes verdes, no caso deles, os seres recessivos. Né? Tá certo, pessoal? Então, nossa aula acaba por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Preparei esse material com bastante carinho, assistam, tá certo? Nas partes que vocês não conseguirem entender, voltem o vídeo, tá certo? Que com certeza vocês vão aprender esses detalhes da genética mendeliana, principalmente no que diz respeito à primeira lei de Mendel. Qualquer dúvida que surgir, vá lá no WhatsApp, faça uma pergunta no privado a mim, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima aula, pessoal.